Estou te convidando, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, amigo internauta, para acompanhar a partir de agora, aqui no Radar, uma entrevista com a policial civil Tatiana Bortolaz, de Barra Velha. Ela está lançando o livro baseado em casos reais, Crimes Virtuais. Muito bem. Ô Tati, prazer em recebê-la. Obrigado por ter se disposta a dar uma entrevista, né? Vir aqui tomar um cafezinho conosco. O cafezinho também é virtual, né? Só para ter o conhecimento. Bom dia, Tati. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente, né? Com vocês. E dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Pois é, né? Forma de comemorar, né? É uma forma de comemorar estando aqui e trazendo a todos os ouvintes, né, da Rádio Mar Azul essa conquista que foi a publicação desse livro. Pois é, ô Tati, baseado, né, de acordo com as tuas experiências relatadas no livro, você como autora, como policial, como cidadã, se considera realmente segura ao navegar na internet hoje? Não. Não? Não, ninguém está seguro, né? Eu posso ter o conhecimento para a minha segurança, mas a minha família pode não ter. Certo. Né? Então, quando eu falo eu estar segura, eu estou me referindo também ao meu núcleo familiar, filho, esposo, mãe, pai, né? Toda a tua estrutura, toda, né? A minha estrutura de apoio, né? Então, eles podem não estar seguros, eles não estão seguros porque eles não detêm todo o conhecimento. Perfeito. E eu mesma, com a evolução da criatividade dos autores, né, de crimes, dos criminosos, até eu estou suscetível a cair num golpe, né? Essa semana passada mesmo, quase que eu fiz um pagamento de R$32, né, num site que era praticamente idêntico ao do governo federal. Né, era o GovBR idêntico, e daí quando eu digitei meu CPF e não pediu a senha, eu falei, opa, tem coisa, aí tem coisa. Aí tem coisa. Pois é aquela história, ninguém sabe tanto que não tenha nada para aprender, até sobre crime cibernético, não é? Exatamente, a gente tem que aprender todo dia. Tati, quais são os principais crimes virtuais abordados no teu livro? Bom, primeiramente tem a forma com que os criminosos utilizam, né, a obtenção de dados para conseguir acessar contas de banco, criar contas. Isso você relata no livro? Isso relata no livro. Né, isso já é o começo do livro. Então, o livro ele vai galgando os crimes. Então, começa como que ele consegue. Depois, a questão do boleto falso, entendeu? De casos que eu atendi aqui em Barra Velha, por exemplo, de um criminoso com panca de empresário. Ele criou várias contas correntes em uma rede de bancos, né? E expedia boletos bancários para prefeituras de outros estados. Os fatos são reais, mas nomes fictícios. Exatamente. Claro, né? Eu não posso, eu tenho que proteger, assim, os fatos são reais, os nomes, profissões, muitas vezes, a história do personagem ali, de vida do personagem é outra. Mas a história do crime é exatamente igual aconteceu. Até porque você está usando uma prerrogativa de ser policial, né? Exatamente. Então tem que ter uma cautela dobrada. Eu tenho que proteger a vítima, eu tenho que proteger a investigação de alguns casos. Por mais safada que seja a vítima, né? Não é mesmo? A vítima não, o autor. O autor. O autor. O autor. O criminoso merecia ser exposto, mas nós temos que seguir a legislação, que é a proteção dos dados. E aí, justamente nesse aspecto, Tati, como é que você utiliza a sua experiência policial para enriquecer os relatos do teu livro? Eu conto praticamente como foi, exatamente. Então, o livro, o que é esse livro? Ele não é um livro de direito,
ele não vai fazer abordagens profundas na parte de direito. Ele tem, lógico, que vai ter uma descrição dos crimes no final de cada capítulo, para que a pessoa possa compreender o porquê que é o crime, né? Mas o objetivo dele é o modus operandi do autor e a consequência na vida da vítima. Certo? Basicamente um tutorial sobre crimes cibernéticos, não é? Isso. Não então, assim, a partir do momento que você entende o modus operandi, que você consegue identificar o modus operandi do autor ali, você acaba não sendo vítima. Quando você compreende a operação, o modus operandi, como que um criminoso age, você não será vítima. Né? E muitas pessoas... Porque você vai estar preparado, né? Você vai estar preparado, você vai identificar padrões, né? E assim, a vítima, muitas vezes, há algumas pessoas que julgam a vítima como ela é vítima de um crime de estelionato, um crime de cibernético, porque ela é uma pessoa sem conhecimento, ou porque ela é uma pessoa gananciosa, ou porque julgam a vítima. Agora, Tati, o teu livro é baseado em experiências, e a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: de que forma os crimes virtuais descritos na obra vão além do prejuízo financeiro? Eles trazem os prejuízos pessoais, entendeu? Destruição de uma família. Certo. As consequências que isso trouxe, por exemplo, psicológicas para as vítimas, né? Por exemplo, tem um crime ali que eu coloquei, que foi uma família de baixa renda, que economizou anos dinheiro para poder adquirir um eletrodoméstico, uma geladeira, que é um utensílio básico, né? E acabou sendo vítima de um crime cibernético, de um falso site. Agora, Tati, a partir da sua experiência e até pelo conteúdo do livro, como é que você vê, como autora, como policial civil e como cidadã, eu repito, como é que você vê essa proliferação hoje das plataformas bets no Brasil? Qual é a tua opinião? É muito difícil expressar uma opinião sobre isso, né? As plataformas bets, elas estão sendo registradas, né? Pagando seus impostos, gerando até a sua renda ali, né? A parte de... É como se fossem cassinos online, né? Cassinos online autorizados pelo governo, né? Então não há o que contestar, isso que você quer dizer. Exatamente. Não cabe a nós contestar. Se ele está legalizado para ter uma... Aí falou a policial, né? Se está legalizado, não podemos fazer nada, exatamente. Né? Só que aí entra a questão das pessoas que acabam tendo tendência ao vício do jogo, né? E gastando todas as suas economias, seus bens ali. Então isso tem que ser abordado. É um assunto que necessita ser abordado e trabalhado para que as pessoas não excedam. Muito bem, não vamos fugir muito do teu livro então. O livro, Tati, sugere que qualquer pessoa pode ser vítima de golpes online. Você concorda com essa afirmação? Concordo plenamente. Por mais esperta que seja a pessoa, ela está sujeita a ser vítima. Exatamente. Tem pessoas... Teve um caso que eu atendi, só para deixar bem... Para você entender o tamanho do contexto que é a internet, né? Uma pessoa teve os seus dados pessoais furtados, né? Foi pego os dados virtuais, os dados dessa pessoa. Certo. Foi criado um documento de identificação, foi criado uma conta num banco lá em outro estado. Com essa documentação falsa, o autor recebia até Bolsa Família. É mesmo, E a vítima descobriu por acaso, quando perdeu seus documentos, registrou o boletim de ocorrência e foi até o banco pedir o cancelamento do cartão de crédito, essas coisas, e aí descobriu que ele estava com uma outra conta no banco em outro estado e acontecendo tudo isso.
Pois é. Então ali a pessoa não tinha nem noção. Vê só a extensão do problema, né? Exato. Então, assim, às vezes você nem sabe que você está sendo vítima de um crime desse. Daqui a pouco o teu nome aparece numa investigação policial lá de outro estado, porque alguém subtraiu teus dados, né? E está utilizando de forma ilícita. Bem, Tati, o teu livro ele traz um pouco de utilidade pública na medida em que orienta a população para que não caia no conto do vigário. De que maneira, para quem pensando naqueles que vão adquirir, que podem adquirir o teu livro, de que maneira a leitura dele pode contribuir para a segurança das pessoas a quem amamos, principalmente? Ele contribui com a pessoa adquirindo conhecimento do golpe, certo? Né? Mas principalmente vendo que ninguém está isento e a comunicação é a melhor arma que você tem. Comunicação e conhecimento. Então, quando você se comunica com a sua família, com as pessoas que você gosta, falando sobre o assunto, por mais dolorido que ele seja, como questão dos golpes do amor, que é citado, certo, ou extorsões mediante fraude, no caso de adolescentes que nutrem imagens para redes de pedofilia, né? Então, tudo isso, quando você... Facilita a solução. Facilita a solução. Você, por exemplo, como é que eu vou chegar para o meu filho e falar sobre a obtenção de imagens dele em situações sexuais, por exemplo, para alimentar uma rede de pedofilia? Ah, mas isso não vai acontecer comigo. Pode acontecer. Pode. Tati, então, comunique. Certo. Comunicação, então, é essencial, né? A conversa é essencial, não é? Após a leitura do livro, Tati, o que você acha que precisa mudar nos hábitos digitais das pessoas para se proteger melhor? A confirmação dos dados daquele site, daquele acesso. Certo. Então, saber aonde está entrando, né? Exatamente. Hoje o celular ele é um dos fatores que faz com que as pessoas caiam em golpes, né? Porque o celular, quando você vai fazer alguma coisa, ele não aparece o site completo na URL em cima. Então você vai acessar, ele aparece o início, você acha que ele é correto, que ele está certo. Certo. Quando você acessa, quando você tem o hábito de acessar num computador, por exemplo, no laptop, onde você tem acesso a todo o URL, você vai ver, é um site do governo? Beleza, porque tem gov.br, acabou. Ele é por exemplo, Planalto, que é onde tem as leis, né? Planalto.gov.br. Né? Então essa é a maior garantia que nós podemos buscar. Exatamente, é confirmação. E sempre que tem algum pagamento HTTPS no endereço, nunca é HTTP, porque o HTTPS, o S significa security, de segurança. Perfeito. Né? Então confere aquilo ali. São dicas fundamentais, hein? Exatamente. Verifica no Reclame Aqui, verifica o tempo de empresa aberto, porque golpista mantém a empresa aberta 2, 3, 4 meses até começar a pipocar reclamação. Aí ele vai lá, fecha aquela empresa, abre uma outra com outro nome e continua aplicando o golpe. Então, verifica o tempo de empresa registrada, verifica se tem reclamações no Reclame Aqui, né? Faz uma consulta no Google, pergunta ali pro Google, né? O Google tem isso está no livro, está no livro. Tudo está no livro. Muito bem. Tati, olha, eu quero te agradecer pela entrevista, primeiro cumprimentá-la pela obra, é um livro extremamente importante, né? Casos reais, crimes virtuais. Conversei com a Tatiana Bortolás, que acaba de lançar esse livro e, já repito, né, tirou o 1º de maio para vir conversar conosco. Obrigado, Tati. Eu que agradeço o convite, estou aberto sempre, né, a estar aqui, indiferente de dia ou horário. Para mim é sempre um grande prazer estar aqui trazendo informação, que é o principal, comunicando a comunidade, comunicando as pessoas sobre as situações em que ela pode ser vítima e pode evitar disso. Ok, obrigado, até a próxima.